Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta quarta-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência, e nós seguimos com a série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região. A gente fez o convite, com aqueles que se registraram no Tribunal Superior Eleitoral, e de forma democrática a gente concede a cada candidato que vem aqui aos estúdios 20 minutos para poder expor as suas propostas, falar diretamente com a população, e depois mais um minuto final para as considerações finais, no caso, para aquele contato direto, aquela conversa direta com você, eleitor. Aqui comigo nos estúdios, para me auxiliar nessa entrevista, está o diretor de jornalismo da emissora SP Rio Mais, José Guilherme Ferreira, e o comentarista nosso, Dr. Sebastião Domingues, que me auxiliam hoje registrando aqui a presença, então, nos nossos estúdios, de Hernani Barreto, do PDT, que é candidato a deputado estadual, tendo como base lá em Jacareí, mas, claro, o deputado estadual acaba abrangendo o estado todo, Vamos falar sobre a realidade aqui nossa do Vale do Paraíba, um pouquinho da candidatura que se coloca como candidato. A partir de agora, candidato, o seu tempo começa já a contar. Bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Rodrigo. Quero cumprimentar aqui também Sebastião Guilherme, José Guilherme, Dr. Sebastião Domingues, todos os que estão trabalhando hoje, cumprimentar os nossos ouvintes e aquelas pessoas que estão através do Facebook, do Jornal Vale também. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje sobre a política regional. Acho que é muito importante termos candidatos, termos deputados da nossa região para lutar por causas tão importantes e muitas das vezes esquecidas, Sim, até uma questão levantada pela própria CI aqui é esse voto regional. A gente já vai comentar também a questão da representatividade do Vale, mas eu sempre começo iniciando com uma pergunta meio padrão de o que te leva a ser candidato. Você já vem com uma carreira política, já foi secretário, vereador, enfim, mas o que está te motivando a se candidatar especificamente a deputado estadual nessas eleições? Então, Rodrigo, eu tenho 40 anos de idade, metade da minha vida, 20 anos, foram dedicados à boa política. Eu tive algumas oportunidades, eu sou advogado, tenho 2 pós-graduação, uma especialização em gestão pública, sou concursado, e dentro dessas oportunidades eu fui secretário de administração, secretário de esporte, secretário de governo, fui vereador, o primeiro presidente eleito da Frente Parlamentar de Vereadores da RM Vale, 414 vereadores aqui das 39 cidades me elegeram para conduzir um grande trabalho que fizemos na ocasião. E a gente tem que sair da nossa zona de conforto em determinados momentos, um momento muito delicado da política brasileira, e eu, como concursado, tomei essa decisão aos 40 anos de idade, de estar enfrentando esse desafio, para que a gente mude as condições, tanto no que diz respeito à saúde, à educação, à segurança, ao esporte, mas especialmente à geração de empregos. Hoje, nós vemos que no estado de São Paulo, 1/3 dos desempregados do país, podemos arredondar aí em torno de 4,5 milhões de pessoas desempregadas só no estado de São Paulo. Deixa eu só fazer uma pergunta, Hernani. Os candidatos a deputados geralmente colocam questões práticas, objetivas, como você está colocando, só que os deputados não são executivos, Os deputados, eles são legislativos, quer dizer, eles podem produzir leis, mas eles não conseguem atuar diretamente em ações efetivas do governo, do executivo. Como é que você acha que você pode ajudar nessa parte de desemprego, por exemplo? Doutor, eu fui vereador de Jacareí e, conforme o senhor disse, a maioria das causas são de responsabilidade do Executivo. Porém, eu posso dizer para vocês que eu consegui, de emenda parlamentar, 2,6 milhões para que a gente pudesse executar obras importantes na cidade, 500 mil para Santa Casa, o primeiro Campus Society público do estado de São Paulo foi localizado lá, e numa atuação como parlamentar. Então, eu acho que também é função do parlamentar não só fiscalizar o executivo e produzir leis, é também indicar para o executivo medidas práticas que consiga melhor resolver a vida da população, trazendo qualidade de vida. Então, com essa experiência que eu tenho de 20 anos de vida pública, e até pela minha formação também, eu quero muito, independente de partido, poder ajudar o governador do estado de São Paulo, mas, acima de tudo, conseguir
sanear os gastos do governo. Nós estamos no estado mais rico do país, com um orçamento de 215 bilhões, e aí sim, a aprovação do orçamento é feita por quem? Pela Assembleia Legislativa. Então nós temos que ter uma bancada coesa para conseguir, através desse grande orçamento, fazer as melhorias que a população tanto necessita. Eu acho que o PDT ele tem mais candidatos a deputado aqui na nossa região, além da sua candidatura? Olha, você... que eu saiba, não tem. Até mas... isso foi uma coisa que até para saber um pouquinho como é que está a atuação do PDT. O PDT ele tem candidato, ele lançou candidatura própria ao governo do estado, apoia, tem o Ciro Gomes a presidente, mas como é que está a atuação aqui na região do Vale do Paraíba do PDT? Então, Rodrigo, quando eu fui convidado, eu tenho alguns meses de partido e já assumi a presidência. Eu, conversando com a minha esposa, quando tomei a decisão de retornar para a política, eu falei para ela, o morno não vai caber na minha vida. Ou é frio ou é quente. Então, eu voltei já assumindo a presidência do partido em Jacareí e já saindo nesse projeto para deputado estadual. E o que foi tratado com Sebastião Almeida, que é um dos coordenadores do PDT no Vale do Paraíba, que a gente teria uma quantidade mínima de candidatos no Vale. Eu desconheço se tem uma outra candidatura, estou muito focado na minha candidatura, tenho trabalhado nos 39 municípios, mas se tiver algum outro candidato, com certeza eu desejo boa sorte e que a gente consiga fazer uma grande bancada do PDT. Vários problemas, a gente está cansado aqui de falar de vários problemas da nossa região, né? Você conhece a nossa região? Conhece os problemas da nossa região? Para poder, de alguma maneira, atuar, como você diz? Sim, Zé Guilherme, eu já tive essa oportunidade, até como presidente da Frente Parlamentar de Vereadores. Mas desculpe que eu acho que eu te interrompi, fica à vontade. Não, eu queria saber, assim, você conhece, por exemplo, os problemas de São José, os problemas da nossa RM Vale, como vereador, né? Mas você tem, assim, uma vivência dessas regiões, dessa região? Seria uma prepotência da minha parte falar que eu conheço todos os problemas dos 39 municípios. Sim. Mas eu tive essa grande condição de, como presidente da Frente Parlamentar da RM Vale, uma região metropolitana que foi criada em 2011, e eu acompanhei desde o seu início, que depois eu gostaria até de falar um pouco sobre isso, mas participei de questões importantíssimas, e eu vou citar algumas delas. Sim. Vou citar aqui a respeito da transposição das águas da represa do Jaguari para o sistema Cantareira. Sim, isso é Eu liderei esse movimento, nós conseguimos, através do mandato de segurança, suspender essa transposição, né, até porque seria ajudar os irmãos paulistas, mas prejudicar a questão de abastecimento aqui do nosso vale. Então, eu liderei esse movimento como presidente, sem falar também sobre a distribuição de medicamentos de alta complexidade, que é um grande problema. Falta medicamento e a gente vê recentemente nos noticiários, vocês sabem melhor do que eu, medicamento com validade vencida, sendo mal armazenado. Isso é um absurdo. Se as pessoas estão morrendo, como que pode? Se está faltando medicamento, como que pode ter esse desperdício? Por quê? Porque falta fiscalização, falta um acompanhamento da bancada que está hoje lá na Assembleia. Não estou aqui generalizando, mas eu acho que os representantes aqui do Vale do Paraíba poderiam e deveriam fazer mais. Então, o senhor acredita uma certa... A representatividade do Vale do Paraíba, ela necessita de mais, ela precisa... Ela está carente, há uma carência ali. Nós vamos falar de uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas e vamos colocar aqui 2 milhões e 100 mil eleitores. Eu acho que a bancada que nós temos hoje, pela importância do Vale do Paraíba, ela é pequena. Ela é pequena. Só que eu parto do princípio, como eu disse aqui, para mim o morno não vai comportar na minha vida. O que eu acho hoje, e eu quero ser muito direto aqui, é que tem um jogo de conveniências. Pessoas que têm cargos dentro do governo do Estado e que daí ficam passando a mão na cabeça, colocando embaixo do tapete aquilo que deve ser levantado. Hoje, no Brasil, esse tipo de comportamento para político não cabe mais. E por isso que eu quero fazer diferente, por isso que eu estou como deputado estadual hoje. Antes do PDT, o senhor foi de que partido? Eu fui do PT. Do PT. Eu fui vereador do PT. E o que fez o senhor migrar do PT para o PDT? Eu
Em 1998, eu comecei como estagiário na prefeitura e era administração do PSDB. Fiquei em 98 e 99. Entrei em 2000, fui o advogado mais novo da história da cidade, em 2000 como procurador. E daí fui tendo oportunidades sem ter qualquer imposição política. Não tinha essa pretensão. Mas tive, em um determinado momento, a vontade de me filiar, não queria nem sair candidato, participava de grupos políticos, vocês sabem como que funciona, e gostava de ter essa atuação. Porém, saí candidato em 2012, fui um dos mais votados, e me afastei da política, voltei para o meu concurso e recebi essa proposta do PDT. Um projeto que está crescendo, tenho todo o respeito pela sigla PT. A gente não pode aqui ser ingrato, porque foram oportunidades através desse grande projeto que reconstruiu a cidade de Jacareí. Vocês sabem, Jacareí tem 366 anos, uma das cidades mais antigas do nosso vale, e ficou estagnada por séculos. 350 anos sendo governada e administrada por pessoas que não tiveram uma visão futura, que conseguisse projetar um município para mais de 200 mil habitantes. Por isso que nós temos enfrentado desafios em Jacareí, mas hoje é o momento da gente falar de forma regional, falar de todo o nosso estado de São Paulo. Estou muito feliz por ser, talvez, um dos candidatos no Vale e ter essa oportunidade que o PDT está me dando, de ser o presidente do partido no município, para a gente colocar pessoas do bem que têm os nossos princípios ideológicos. Candidato, a gente sabe, eu sempre coloco aqui nas entrevistas a questão da segurança, que é um ponto, infelizmente, de destaque, né, a falta da segurança aqui na região nossa do Vale do Paraíba, e já se prometeu, por exemplo, a promessa de um cinturão de segurança, interligando ali os COIs, né, das regiões das cidades. Enfim, há muito falatório e poucas ações, às vezes, em alguns pontos, por parte dos atuais mandatários. E como é que você pode ajudar, como é que, como deputado, se eleito, pode contribuir para melhorar, apesar de, como a gente sempre coloca, apesar do governo colocar que os índices de homicídio, por exemplo, na região nossa estão abaixando, mas ainda é uma região, uma das mais violentas do estado, né? E a sensação de violência, de falta de segurança é muito grande. Como se eleito, como o senhor pode contribuir para melhorar a questão da violência aqui na nossa região? Uma excelente pergunta, Rodrigo. Até porque eu costumo, dentro da política, dentro da gestão pública, analisar da seguinte forma. Nós não temos que ver o problema somente dele para frente. Nós temos que analisar o problema dele para trás, a nascente. Qual que é a causa desse problema? E por isso que eu linko a questão da segurança com a educação. Porque a gente passa a ter medidas paliativas da forma que está sendo feita agora, construindo presídios ao invés de construir escolas. A gente reduz a criminalidade a partir do momento que a gente dá oportunidade para a criança estudar, que aí é um dos princípios do meu partido, desde o seu nascimento, em 1979, na educação, colocando escolas em contraturno. E eu fiz isso quando eu estive como secretário. Nós conseguimos tirar mais de 5 mil crianças das ruas. E isso reflete não só na questão educacional, mas sim também na segurança, também na questão do desenvolvimento econômico, porque quando você tem um jovem que tem oportunidade, você gera emprego, você tem condições de ter uma sociedade mais civilizada. Reduzindo isso, então por isso que eu costumo dizer, vamos na nascente do problema. A partir do momento que a gente vê esse problema desde o seu princípio, a gente consegue minimizar a médio e longo prazo. Bom, um dos destaques aqui também das suas... Bom, você falou também da questão de que foi contra, né, foi contra a transposição do Rio Paraíba, a questão... A gente sempre fala da questão da iminência de uma nova crise hídrica aqui no estado de São Paulo, aí com os níveis das represas baixos, enfim, tudo mais. Para ficar bem claro, a tal transposição, ela não traria benefícios para a região, ela não traria benefícios para melhorar essa questão da crise hídrica? Qual que seria, como também deputado, a sua ação para poder
ajudar a ter melhores condições aí para que a gente não passe novamente pelo perrengue que a gente passou há anos atrás, né, com esse apagão, né, com a crise hídrica e tudo mais, com racionamento de água. Quais são as medidas que podem ser tomadas, né? Que fique bem claro aqui que o problema não está no Vale do Paraíba. Nós estamos tentando resolver um problema que está na capital, no sistema Cantareira. Então, as medidas não são para cá, e sim para lá. Então, falta investimento. E quando a gente fala do ciclo da água, a gente também tem que lembrar que não é só a água que nós estamos enxergando. Nós estamos falando das florestas, das nascentes, preservação das nascentes. E é isso que nós temos que começar a fazer. São medidas preventivas. Eu citei na pergunta anterior a questão educacional. Eu acho que também é um ponto de partida, a educação ambiental. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos num vale muito antigo, com cidades muito antigas, que tem um sistema antigo. E aí nós estamos falando não de desperdício, mas de perda. Nós temos praticamente 38% de perda por causa de um sistema que hoje já não consegue levar a água para a casa das pessoas. Isso está sendo perdida. Então nós temos que ter investimento. Num estado com 215 bilhões, repito, 215 bilhões. É inadmissível que esse recurso natural, no qual nós somos líderes mundiais, a gente não cuide com carinho. Então é dessa forma que eu acho que nós devemos tratar o problema. Um problema que não é nosso, mas como deputado estadual, eu quero muito poder direcionar e propor para o governador medidas na capital. A gente sabe que o legislativo, né, envolve muita negociação, né? Quer dizer, não é uma... Você está lá junto com seus pares de vários outros partidos e precisam negociar, né? O senhor está preparado para esse tipo de negociação com seus pares lá na Assembleia? A arte da política é isso, né, Zé Guilherme? Eu acho que com esses 20 anos de experiência, já tendo sido vereador, você sabe muito bem que a gente passa por negociações diárias, mas eu não abandono os meus princípios, meus valores, tenho minha família, que eu quero minhas duas lindas filhas, Maitê e Eloá, que eu quero que quando elas cheguem na idade adulta, elas tenham orgulho do pai dela. Então, esses princípios, esses valores, eu não abandono. Então, eu negocio, converso com quem for. Mas só que não existe duas versões certas. Existe o certo e o errado em determinadas situações. E aí, se for para ter esse jogo de conchavo, essa troca de interesses com cargos, isso daí está fora de cogitação. Eleito, qual que seria a primeira medida ali, uma bandeira que o senhor já tem se posicionado, que já vai logo de cara tentar colocar, enfim, qual que seria a primeira medida quando for eleito? Rodrigo, nós fizemos isso na nossa cidade de Jacareí, quando Jacareí estava estagnada, não gerava emprego, tinha um orçamento inferior a 200 milhões e, passado 16 anos, nós deixamos uma cidade com orçamento próximo a 1 bilhão. Então, um salto gigantesco. E como que isso foi feito? E eu costumo aqui, até quero falar com as pessoas que nos acompanham também pelo Facebook, é como se a gente fosse limpar uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Se a gente for limpar uma outra casa com 10 quartos, 10 banheiros, é a mesma limpeza, só que numa proporção maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, sendo deputado estadual, nós temos que pegar, até porque é a minha formação de direito tributário, pegar a legislação do Estado de São Paulo e ver o que a gente pode melhorar nessa legislação para conseguir trazer investimentos e gerar um emprego para o povo. As famílias que estão nos acompanhando hoje sabem que está faltando arroz com feijão, está faltando o básico. O comércio está estagnado. E com muita tristeza que eu falo isso, meu pai foi comerciante por 40 anos, o saudoso João do Bidu. Minha mãe é advogada, também anda muito para a cidade, Terezinha Renó. O que acontece? A gente vê sempre, ou diariamente, ou uma porta fechada ou arrombada. Fechada porque está faltando oportunidade, a economia não está girando. Ou arrombada porque a questão da segurança hoje é muito frágil. 2 minutinhos aqui, somente para a gente poder
já meio que já finalizando, o senhor foi como secretário de esportes lá em Jacareí. Há um incentivo, há alguma proposta para melhorar, para incentivo maior no esporte aí da nossa região? Como é que estão essas propostas? Não tenha dúvida, essa é uma das minhas principais bandeiras. Quando eu falei em escola no contraturno, a gente fala do esporte, às vezes de uma forma muito simplista, mas o esporte nós temos a questão da massificação, né, que daí a gente está lidando com milhares e milhares de pessoas, não obrigatoriamente para que ela se transforme num profissional. Isso ocorre. Do trabalho que eu fiz com 5.000 crianças lá, hoje eu cito alguns exemplos. O Bruno Alves, que é zagueiro do São Paulo, saiu do nosso trabalho. Eu posso citar aqui também o Cristiano Felício, que assinou um contrato de 100 milhões de reais com o Chicago Bulls na NBA. Ou seja, dá para a gente fazer isso no estado de São Paulo de uma forma regionalizada, com trabalho esportivo no contraturno e até mesmo cultural, mas sua pergunta está direcionada ao esporte. E aí nós vamos sim conseguir tirar essa criançada da rua e fazer de uma forma mais ampla um trabalho social da forma que a gente preza. Bom, faltando quase 20 segundos aqui, eu queria que então, nesse minutinho final, que você pudesse se deslocar, se dirigir diretamente para aqui aos nossos internautas, também a quem está nos acompanhando pela rádio, os ouvintes. Nesse minutinho final, essa câmera é sua diretamente, candidato. O senhor pode ficar à vontade, começando a partir de agora. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Como eu disse, metade da minha vida, tenho 40 anos e 20 anos foram dedicados à boa política. Assim como você, eu também quero a mudança. E é inconcebível que no estado mais rico do país, com um orçamento de 215 bilhões, a gente tenha tantas dificuldades. Que o nosso Vale do Paraíba, Litoral Norte, sofra tanto, com falta de medicamento, com desvalorização do professor, do policial. Mas, acima de tudo, eu quero poder trazer investimento para o Vale do Paraíba. Que a gente consiga gerar emprego para o nosso jovem, para aquelas pessoas que já passaram de uma faixa etária e que hoje não têm essa oportunidade. Então, como candidato do PDT no Vale do Paraíba, eu quero pedir o seu voto. Meu nome é Hernani Barreto, meu número é o 12712. Muito obrigado a você, Rodrigo, muito obrigado, doutor, muito obrigado, José Guilherme, e a todos que estão aqui trabalhando da técnica. Nós que agradecemos, candidato. Bons trabalhos aí nessa reta final. Muito obrigado. Sucesso aí na empreitada. Obrigado.